Fala pessoal, Pedro Holloway da Caju Capital. Última semana de agosto, vamos fazer o nosso giro pelos mercados para ver o que tem de mais importante essa semana. Recado importante, entra na nossa comunidade no WhatsApp, que lá você fica sabendo mais rápido sobre os vídeos enviados para o YouTube. Bom, então vamos para o nosso giro semanal da semana que se inicia em 25/8 e vai até dia 1/9. Essa semana está bem tranquila, tá? Mas mesmo assim é importante a gente acompanhar o calendário econômico para não ficar surpreso com qualquer acontecimento que possa aparecer. Então nos Estados Unidos acho que o mais importante nessa semana é o PCE, é parcial, tá? Não é o definitivo, mas é de leitura do PIB, ele é um deflator do PIB, que vai sair na sexta-feira. Então, é um indicador que o Fed mais olha quando ele olha a inflação, além de dar uma olhada também no CPI. Tá? De recente, a gente teve bastante coisa na semana passada, mas no começo da semana foi a reunião do Trump, Zelensky, dos líderes europeus. É engraçado que teve a reunião, teve as negociações, mas ao final da semana eu não acompanhei muito, não teve muito mais informações sobre o fim da guerra. A gente espera que tenha um final positivo aí, né, para fim de guerra é sempre bom, mas tem muita incerteza ainda sobre o que a Rússia aceita para parar a guerra, o que a Ucrânia aceita para parar a guerra, e até mesmo a Europa, né, tem uma questão importante ali de defesa do território europeu, então opiniões da Europa também vão ser importantes nessa conclusão final, até se a Ucrânia vai entrar ou não para a OTAN, é um ponto importante para se acompanhar, tá? Mas eu tinha comentado aqui que iam ter discursos nesse evento de Jackson Hole, e o discurso mais relevante foi do Powell. O Powell é o chairman do Fed, e ele deu toda a sinalização de que realmente o Fed vai cortar os juros na próxima reunião, tá? Isso fez com que a curva, daqui a pouco a gente vai ver a curva de juros americana cedesse um pouco em vários vértices, mas o que é mais interessante é que no vértice mais curta, a gente vai ver a probabilidade de queda, ela não aumentou tanto não, assim, então acho que o mercado já estava precificando bem isso, mas foi uma sinalização boa aí para os ativos de risco. O Bovespa subiu mais de 2% aqui, fazia tempo que não subia tanto, então quando baixa os juros você diminui o custo do capital lá fora e consequentemente aqui no Brasil, e aí os ativos de risco acabam ganhando força e acabaram subindo bastante na semana passada, tá? Brasil, a gente vai ter o IPCA 15, ele será divulgado na terça-feira, dia 26 de agosto, a expectativa é de queda de 0,20, interessante que já está refletindo bem na Focus desse ano, tá? Daqui a pouco a gente vai ver também. Também teremos dados fiscais na sexta-feira, então a gente tem que olhar bastante esse indicador. Eu gosto mais da dívida bruta sobre PIB, tá? Mas tem a dívida líquida sobre PIB também, porque assim, não adianta falar em superávit primário, em arcabouço fiscal, a gente tem que ver o todo mesmo, né? Então esses dribles que a gente pode dar, por exemplo, na semana passada a gente comentou da ajuda de 30 bilhões aos exportadores. Poxa, é importante, né? Mas isso aí tem impacto no fiscal, não adianta você burlar o arcabouço e a dívida PIB está crescendo. Então o investidor olha muito a dívida PIB. Tá? Também, então, dados fiscais, dados de emprego sai na quinta-feira. Vamos ver como é que está a criação de empregos pelo CAGED. E de recentes aqui, semana passada a gente teve BCBR, eu já comentei na reunião da semana passada, mas só para enfatizar aqui que ele veio levemente no ponto negativo. Tá? De política, a gente vai ter a CPI do INSS, colocado pela oposição, então vai ser interessante desdobramentos disso daqui. Pode ser que acabe em pizza, né? Como no Brasil muito acaba, mas sempre tem aqueles, ultimamente, fortes, né? Muito fortes para redes sociais. Então, é capaz que isso daqui sirva mais para isso do que efetivamente para investigar, criminalizar alguém. Teve também pesquisas eleitorais no meio da semana, a situação veio bem posicionada, tem um gráfico ali que eu peguei. Isso o mercado ficou meio receoso, mas daí na sexta, desse discurso do Powell que eu falei, o mercado melhorou, tá? E também na semana passada teve a implementação da lei Magnitsky, isso daqui é mais para comentar, ela é uma lei de fora aplicada aos bancos que utilizam o sistema americano e todas as bandeiras de cartões de crédito americano, e como é que isso daí se daria a aplicação dela no Brasil, tá?
Bom, vamos então aos assuntos, primeiro internacional, depois nacional. Esse gráfico aqui eu mudei um pouco, tá? Então a gente sempre olha só a última barrinha aqui, que é a azul mais escura da esquerda, e eu quis trazer um histórico. Olha só que interessante que esse gráfico me permite. Ele me permite de um dia atrás, de uma semana atrás e de um mês atrás. Então, um mês atrás, tinha alguma chance de... quer dizer, a maioria das chances era de você diminuir 25 bips, mas a chance de manutenção era mais alta. E ela foi decaindo, e a chance de diminuir 25 bips na próxima reunião, que acontece no dia 17 de setembro, ela aumentou, mas ela aumentou muito marginalmente com relação a uma semana atrás, né? Então, esse discurso do Powell, ele veio mais para confirmar do que efetivamente para falar, não, agora realmente a gente não estava atento. O mercado já estava esperando isso, então o aumentozinho ali da barrinha, como é que eu posso dizer, a do meio, as barras do meio, a mais da esquerda para a segunda da esquerda, foi muito marginal, tá? Muito pouca coisa. Mas o que mais chamou a minha atenção na semana passada foi esse gráfico aqui, que ele mostra os vértices mais longos ali. Então, se a gente pegar 1 ano, 2 anos, 3 anos, esses daqui caíram. Então, significa que, com relação a uma semana atrás, né? Então, a gente está pegando de sexta-feira, 22 de agosto, contra dia 15 de agosto. E aí a gente vê que, efetivamente, caiu essa precificação aqui, quanto que o juro vai estar dali 2 anos, 3 anos. E os vértices mais curtos, pouquíssima alteração, né? Esse daqui é a mesma coisa, só que um horizonte mais longo. Com um mês atrás ele é considerado. Se a gente pegar a linha azul com a pontilhadinha azul, esquece essa roxinha e essa vermelha, tá? Elas são muito antigas. Foca mais nessas duas. Tá bem mais baixo, então o Fed deve cortar juros a um patamar que a gente não esperava um mês atrás. Tá? Internacional é isso. Vamos para a nossa querida terra Brasilis, terra da Cajuí capital, terra de Cabral. Bom, como eu falei, a aprovação do governo Lula subiu na pesquisa mais recente da semana passada. Então ele atingiu o vale de aprovação em 40% dos entrevistados aprovavam o governo e subiu para 46%. Bom, dei uma pesquisada por que isso aconteceu, né? E parece que foi muito menos, isso o pessoal da própria Quest falando, tá? O pessoal, muito menos por conta da tarifa. É claro que teve tarifação também, essa guerra acaba sendo boa por Lula, ele sai nos flashes lá, fala grosso, fala do imperialismo e tal, mas parece que o fator principal foi a queda de inflação. A inflação esperada para essa semana ser divulgada, que é o IPCA 15, ele está negativo, está em 0,2% a expectativa de mercado, tá, dos economistas. Então, isso daí mostra que a inflação já está desacelerando e que o Banco Central conseguiu fazer e está trazendo essa inflação para dentro de uma banda bem mais razoável do que antes, quando estava galopando ali a expectativa do mercado. Tá? Então, essa aprovação parece que se deu muito mais por conta da inflação de alimentos do que efetivamente pelo tarifaço do Trump. Tá? Deixa eu passar, aproveitar que estamos falando disso. Vamos aqui para Focus. Olha só. Que interessante. A inflação há 4 semanas, era esperada para fechar esse ano de 2025 em 5,09%, 5% de inflação. Hoje, está a expectativa para fechar o final de 2025, hoje está em 4,86%. Tá? Ou seja, ela vem caindo. Isso causa uma melhor sensação, né? Então, assim, as pessoas vão no supermercado e sentem os produtos mais baratos, sentem que vão subir menos do que antes. E isso que causou a aprovação do governo Lula. O que eu gostaria de falar aqui também é que a inflação está caindo para 2026 e está caindo para 2027, a expectativa de inflação, tá? Para 2026 e para 2027. E aí, com isso, a gente tem uma maior chance, olha só, tem uma maior chance de este ano terminar dentro dos 4,5% a inflação de 2025. É difícil, eu não estou com esse cenário, porque estava muito alto, mas pode ser que tenhamos uma boa surpresa aqui e ela termine dentro da banda aí de 4,5%. Tá? Por que isso é importante? Porque se a gente está falando de um juro de 15%, deixa eu voltar agora, aqui, a gente está com uma taxa Selic de 15%, tá? Todo mundo esperando que na próxima reunião se mantenha, e daí na semana passada eu fiz aquele exercício de até dezembro,
e realmente tem uma chance maior de cair a Selic na última reunião do ano, né, que acontece em dezembro. Eu até fui ver lá, mas a probabilidade não diminuiu tanto não, tá? Então continua naquele 62% de manutenção, e o resto ali pouca coisa, mas perto de 40%, 38% de queda de 0,25 ou queda de meio, tá? Então isso daí não se alterou. Mas por que eu quis voltar para cá? Porque a taxa Selic em 15%, a gente vai falando de uma inflação grosso modo de 5%, então, poxa, a gente está com uma taxa de juros real de 10%, tá? Claro que é taxa, tal, mas só grosso modo aqui. Então a gente está com uma taxa de 10%, tá? Até um pouco mais se a gente for considerar 4,86. Significa que a gente está com uma taxa muito alta para controlar a inflação. A taxa está alta agora para os próximos anos. Então, 2026, 2027, para você falar que você conseguiu controlar a inflação não só de agora, mas dos anos seguintes. Tá? E está acontecendo. Então, a expectativa está começando a indicar para baixo, né, em 2026 e 2027. Então, não se surpreendam também se a gente começar a ver uma maior chance de cortar os juros nesse ano, tá? Na reunião de dezembro. Eu não estou com esse cenário, a Selic não está com esse cenário, então se a gente for ver, deixa eu pegar o setinho aqui no final do ano, em 15% também, tá? E aí começar a cair só ao longo de 2026. Eu acho que começa a ficar um pouco mais possível do que eu estava algumas semanas atrás. Aqui a curva ela se deu um pouco, não muito, tá? Então, com relação à semana passada, acho que o movimento maior do Powell aconteceu nos juros também, mas bolsa principalmente e dólar também caindo, tá? Risco Brasil, por incrível que pareça também, eu falei, o pessoal foi procurar ativos de risco, mas no anterior estava 136 pontos e ele subiu para 141 pontos. Ainda está no patamar baixo, se você for ver. Eu destaquei aqui a variação de 52 semanas do último ano, a gente está no ponto bem perto do mais baixo. Ele chegou, a semana passada eu destaquei que estava 136, ele chegou a ter batido antes, né, em 133, mas eu considero um patamar baixo. Acho que se der essa queda de juros nos Estados Unidos, o pessoal se animar mais com tomada de risco, ativos de risco, pode ser que esses viessem até mais para baixo. Mercados. Como eu falei, a bolsa subiu na semana passada, ele começa a sair desse topinho aí da linha de tendência de baixa. Então, vindo um pouco para o fundamento, tá? É o que eu falei, juros mais baixos lá fora, possibilidade de juros mais baixos aqui, fica mais atrativo você ir para ativos de risco, tais como ações na bolsa. E a perspectiva fundamentalista eu acho que é muito positiva para o Ibovespa, tá? Graficamente ele está oscilando aí, rapaz, como foi muito forte essa alta, pode dar uma realidade, mas esse topinho, se confirmado, aí ele pode subir mais, tá? Então aguardamos os próximos passos. É difícil de traçar aqui alguma coisa mais técnica, não sou analista técnico, mas está com cara de que se pelo menos mantiver de lado essa alta, ou realizar não muito para baixo, daí o gráfico pode se aliar com o fundamento e procurar novas altas, tá? Aqui, muito pouco o fluxo estrangeiro variou da semana passada para essa semana, então o saldo continua positivo no ano e no mês levemente negativo. Aqui também fluxo para fundos, com data de emissão, data de referência 19, de emissão na semana passada. A gente teve, o último aqui que eu peguei da Ambima, tá? Estava disponível. É a mesma coisa, renda fixa é o grande campeão, e FDIC também atingindo bons fluxos nesse ano. Eu gosto de brincar, né? Então, todo fluxo de ações em multimercado é como se tivesse ido para renda fixa, ou é como se todo o pessoal de ações tivesse sacado e colocado em FDIC, que ficou meio parecido os números. Mas só para falar aqui uma coisa de experiência de mercado, esses fluxos eles não se alteram muito, a tendência dos fluxos não se altera muito quando a gente vai chegando para o final do ano. Então a gente já está indo para o mês 9, é capaz que se mantenha isso. Então não vejo nenhuma alteração significativa. Parece que ao longo do ano os investidores eles ficam ali com uma mentalidade e no final do ano eles só replicam. Lembrando que em dezembro o mercado financeiro dá quase que uma parada assim, de fluxos, é só meio que tocar o que já foi feito no mês, no ano. Tá?
Commodities, esse daqui eu tô com uma defasagem. Esse daqui tá de sexta-feira, eu não consegui pegar o de hoje de manhã que não tinha saído ainda. Eu gosto dessa tabelinha e aqui também muito sem novidade, tá? Praticamente a mesma coisa que eu falei na semana passada. Moeda se valorizando, nem tem a queda do dólar de sexta-feira, então o real se valorizando bastante. Então esse daqui nem considera, tá? Tá mais baixo que isso o dólar. Bom, sobre as oportunidades da semana, então eu estou estruturando um CRI, pré-estruturando, conversando com bastante gente para adaptar ele melhor. Se você tiver interesse em CRI, fala com a gente, pelo LinkedIn é melhor. E se você tiver alguma oportunidade, se você acha que tem oportunidade com seus clientes, ou se você é um CEO, CFO e está pensando em emitir dívida, fala com a gente também, manda uma mensagem para mim no LinkedIn, que a gente conversa ali sobre a melhor estrutura de captação para você. Abraço! Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.